Salve, salve, galera! Salve, meus alunos! Saudade de vocês! Olha, estamos chegando na parte final da calorimetria. Então, nessa aula eu resolvo com vocês alguns problemas que envolvem troca de calor ocorrendo mudança de estado físico. Vocês vão perceber que os exercícios são mais difíceis um pouquinho, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Prepara aí! Bom, vamos ao primeiro exemplo. Num piquenique com a finalidade de se obter água gelada, misturou-se num garrafão térmico de capacidade térmica desprezível 2 kg de gelo picado a 0 graus Celsius e 3 kg de água que estavam em garrafas ao ar livre, à temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Desprezando-se a troca de calor com o meio externo e conhecidos o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água, a massa de água gelada disponível para se beber em quilogramas, depois de estabelecido o equilíbrio térmico. Pessoal, então qual é o problema? Nós vamos misturar gelo, uma quantidade de gelo que está a 0, com uma quantidade de água que está a 40. Então o gelo recebe calor e a água cede, já que o recipiente não faz parte das trocas. Só que eu não sei se esse gelo vai derreter todo. Será que a quantidade de calor que a água cede é suficiente para produzir a fusão do gelo? Então, esse tipo de exercício, nós temos que fazer alguns cálculos separados, fazer alguns testes. Qual é o primeiro deles? Qual é a quantidade de calor que o gelo precisa para sofrer a fusão? Lembra que durante a fusão, durante a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante para substâncias puras. Então, a quantidade de calor é calculada por m vezes L, onde L é o calor latente de fusão do gelo. Como aqui está em caloria por grama, vamos colocar a massa também em gramas. Então, a massa 2.000 gramas, 2 quilogramas, vezes o L, que é 80 caloria por grama. Isso vai dar 160.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter integralmente. Agora, qual é a quantidade máxima que a água pode ceder? Bom, nós temos 3.000 gramas, está aqui, o calor específico da água líquida 1, e qual é a variação da temperatura? O máximo que pode acontecer é a água que está a 40 chegar a 0. Ela vai esfriando, perdendo calor, o máximo que acontece é chegar a 0. Se chegou a 0 e não derreteu todo o gelo ainda, então estabelece assim o equilíbrio térmico, a 0. Então eu estou fazendo apenas uma suposição. Essa quantidade de calor é a máxima que a água então pode ceder. Não precisa colocar o negativo, né? Basta que você entenda que isso aqui é a quantidade de calor cedida pela água. Então o que nós descobrimos? Vamos comparar. O gelo precisa de 160.000 calorias para derreter integralmente. A água pode ceder no máximo 120.000. Aí eu te pergunto, derrete todo o gelo? Então não há energia suficiente. Então não derrete tudo. Então, se não derrete tudo, a água realmente perde essa quantidade de energia, chega a 0 e nós temos no final um pouco de água lá que derreteu, que veio do gelo, mas ainda temos ainda uma quantidade de gelo que não derreteu. Como calcular isso? Vamos lá. Se eu pegar a fórmula Q igual a m vezes L, aqui eu vou descobrir a quantidade de calor, aliás, eu vou descobrir a massa de gelo que realmente pode derreter. A água não vai ceder 120.000 no máximo, então 120.000 calorias aqui, a massa de gelo é o que vai derreter e o calor latente de fusão. Fazendo essa continha vai dar 1.500 gramas, passa para quilograma, 1,5 kg. Então, a água, essa quantidade de energia que a água cede, ela pode, no máximo, derreter 1,5 gramas de gelo. Pessoal, o que nós temos de água gelada, então? Nós temos 3 kg de água que esfriou de 40 a 0, mais 1,5 kg de água gelada a 0, que veio do gelo. Então, no total, nós temos 4,5 kg de água. Tranquilo? Olha como é que o exercício é mais difícil um pouquinho, né? Um raciocínio mais elaborado. Entenderam como é que faz? Se você não sabe os processos, se você não sabe o que vai acontecer, você tem que proceder separado fazendo alguns testes. Legal? Vamos fazer mais um. Olha esse da UNB. Em um recipiente que não permite troca de calor com o meio exterior, colocam-se a pressão de um ATM 100 gramas de água a 10 graus Celsius
e 200 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius. E aguarda-se até que a mistura atinja o equilíbrio térmico. Julgue os itens a seguir, ele te deu aqui as constantes. Ó, o calor específico da água. Olha só, pessoal, calor específico do gelo. Ó. Então, para aquecer gelo, nós usamos lá a fórmula Q igual a mc delta θ. E o calor específico do gelo não é igual ao da água líquida. Ó. Do gelo é meio, né? 0,5. E o calor latente de fusão, 80. Muito bem, antes da gente responder os itens, então vamos fazer alguns testes. Mas olha já de cara a dica que eu te dou. Pessoal, tem muito gelo para pouca água. Ó. 100 gramas de água e a só 10 graus Celsius. Então é bem provável que o equilíbrio térmico seja a zero. Mas vamos fazer aqui alguns testes. Primeira coisa, quanto que o gelo precisa para derreter integralmente? Só que aqui tem uma curiosidade, ele está a menos 5, olha. Então ele não começa a derreter de imediato. Todo o calor que ele vai recebendo, ele vai primeiro aquecer de menos 5 a 0. Por isso que tem essa quantidade de calor sensível aqui, ó, mc delta θ. Isso aqui significa o quê? O aquecimento do gelo, mais o calor latente. Essa quantidade é para fazer ele derreter. Colocando os valores, ó, são 200 gramas de gelo, o calor específico do gelo 0,5 e a variação da temperatura é 0 menos 5. O gelo vai aquecer até 0 e ele estava numa temperatura inicial de menos 5. Esse menos com menos fica mais, né? Mais uma vez, 200 gramas de gelo vezes o calor latente de fusão, que é 80. Pessoal, nós precisamos então, ó, essa continha inicial dá 500, aqui dá 16.000. Então, para derreter todo o gelo, eu preciso fornecer 16.500 calorias. Lembrando que 500 é só para aquecer ele. Muito bem. Quanto que a água pode ceder no máximo se a água chegar a zero? Eu só tenho 100 gramas de água, calor específico da água líquida vale 1 e a variação da temperatura final menos inicial. Estou supondo que a água vai esfriar até zero, até chegar na temperatura do gelo. Final menos a inicial vai dar 10 vezes 100, menos, né? E nós temos aqui que a água pode ceder no máximo só 1.000 calorias. Gente, muito pouquinho, né? Quer dizer que se a água for a zero, cede só 1.000. O gelo precisa de mais de 16.000. Então, o que acontece com essas quantidades? Vamos lá. Se a água fornece 1.000, os primeiros 500 que ela vai fornecer vai ser usada para aquecer o gelo. Ó. Então, esses 500 que o gelo precisa, ok, a água fornece 500, aqueceu o gelo, até zero. Então, após a água fornecer 500, eu tenho gelo a zero. Não sobram 500 calorias para a água ceder? Os outros 500 que está sobrando vai produzir uma certa mudança de fase, mas vai ser pouquinho, olha quanto. Calor é M vezes L, 500 calorias apenas, isso é igual à massa que vai ser derretida com essa quantidade de energia, e o calor latente de fusão é 80. Passando a continha aqui, 80 dividindo, a massa de gelo derretido, 6,25 gramas. Entenderam? Então, resumindo, descobrimos a quantidade de calor que o gelo precisa para derreter. Lembrando que ele aquece primeiro e depois derrete. Isso tudo aqui. A água, como é pouquinha água, está a 10 graus Celsius apenas, só vai fornecer no máximo 1.000. Então, desses 1.000, ó, 500 é aproveitado para aquecer o gelo, os outros 500 para produzir essa mudança de fase. Vamos ler as alternativas então. Ó. Ah, e se só derreteu 6,25, quer dizer que sobrou um montão de gelo lá para derreter ainda. Ou seja, a temperatura final de equilíbrio térmico vai ser zero. Né? Se você tem um pouquinho de gelo a derreter, a temperatura final é zero. Ó. Apenas esse gelo que derreteu. Então, a temperatura final da mistura é 5? Não, está errado, né? É zero. Todo gelo é derretido? Errado também. A temperatura final depende das massas de água líquida e de gelo e de suas temperaturas no momento que foram misturadas, uma vez conhecidas as constantes do enunciado. Correto, né? A temperatura final, lógico que vai depender das massas das substâncias envolvidas. A temperatura final da mistura é zero, legal, provamos isso, e a quantidade de gelo que derrete, 6,25. Tá joia? Aí, ó, questão da UNB, uma questão também bem famosa. Aprendeu? Vamos fazer outro.
Pessoal, esse exercício aqui, ele é o cão chupando manga. Ele é bem trabalhoso, porque acontece em vários processos. Vamos lá. Tem-se uma dada uma massa M de vapor de água a 130 graus Celsius, com a qual se deseja aquecer 200 gramas de água num tubo de vidro de 100 gramas, desde a temperatura de 20 até 50 graus Celsius. Considere o calor específico do vapor 2,01 vezes 10 a terceira. E agora uma novidade, ó, joule por quilograma. Então agora é o contrário, nós vamos ter que mudar as massas para quilograma, tá? Fique esperto aqui com as unidades. Calor latente de vaporização, calor específico da água, enfim, ele colocou aqui um monte de valores que a gente vai usar, calor específico do vidro. A pergunta, qual massa de M realiza essa operação? Pessoal, resumindo, o que tem que acontecer? Vamos fazer que esse exercício é muita informação. No começo, nós temos 200 gramas de água e 100 gramas de vidro a 20 graus Celsius, mais uma certa massa de vapor a 130. O que eu quero no final? No final, eu vou ter 200 gramas de água, mais M gramas que veio do vapor de água líquida, e os 100 gramas de vidro, só que numa temperatura final de 50. Então, veja o que tem que acontecer com esse vapor, pessoal. Olha só. Esse vapor tem que esfriar de 130 para 100. Aí ele tem que condensar, tem que virar água. E a água tem que esfriar até 50, porque a temperatura final vai a 50. Então, vamos colocar os processos aqui. Vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu com a água e com o vidro? Simples, a água e o vidro aqueceram de 20 a 50. Então, nós vamos ter aqui calores sensíveis, Q igual a mc delta θ. Agora, olha o que aconteceu com o vapor. Ó. Se você não organizar isso no começo do problema, você fica perdidão. O vapor esfriou de 130 a 100, então é calor sensível. Sofreu condensação, então vamos colocar aqui, ó, calor sensível. Sofreu condensação, então é calor latente, agora é o Q igual a ml. E virou água, não virou? Sofreu condensação, virou água. Essa água proveniente desse processo esfriou de 100 a 50. Pessoal, nós vamos escrever agora calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Quantos termos tem que ter nessa equação? 2 aqui, que vão receber calor, e mais 3 aqui, que vão ceder. Por isso que esse exercício é gigante. Vamos lá, vamos para a próxima página. Ó, coloquei o enunciado aqui de novo, para vocês acompanharem as constantes. Então, vamos lá. Essa equação é simplesinha. Teve exercício que a gente fez que só tinha um termo recebido e um cedido. Agora nós temos, vamos lá, quem vai receber calor? A água e o vidro. Então, tem 2 termos aqui. Quem vai ceder? O vapor. Só que são 3 termos que devem aparecer aqui de forma separada. O vapor esfriando, condensando e a água também esfriando. Olha o tamanho do negócio aí. Ó, mc delta θ para a água, que vai aquecer. mc delta θ para o vidro, que vai aquecer. Mas, agora cedido, ó, mc delta θ para o vapor, que vai esfriar. Mais m vezes L, mudança de fase, ó, sempre na mudança de fase, m vezes L, de condensação, mais mc delta θ, que a água vai também esfriar. Pessoal, esqueci de colocar aqui, ó, perdão, igual a zero. Bom, e agora? Coloquei os valores. Qual é o cuidado de colocar os valores? Porque vai ficar muito grande, né? Como eu disse aqui, ó, a quantidade de calor aqui foi dada em joule, tá vendo? A massa é em quilograma. Então, a gente tem que colocar todas as massas em quilogramas. Então, aqui, se você entendeu a física do processo aqui, agora o resto vai embora. Ó, massa, 200 gramas, 0,2 quilogramas. Calor específico da água, tá em algum lugar aqui, ó, 4,19 vezes 10 a terceira, tá aqui. E a variação da temperatura é de 20 a 50. Então, já pus aqui 30. Mais massa do vidro, 100 gramas, 0,1, vezes calor específico, 837, está aqui, ó, joule por quilograma, e a variação da temperatura, 30. Agora o vapor, massa desconhecida, é a pergunta, né? Calor específico do vapor, ó, deu aqui em cima, 2,01 vezes 10 a terceira. Por que eu coloquei variação de temperatura menos 30? Estava a 130 e vai esfriar a 100. Então, a primeira transformação é o esfriar. O vapor vai apenas esfriar de 130 para 100.
Agora aqui, pessoal, cuidado. Calor cedido tem que ser negativo. Quando você coloca o ΔT, temperatura final menos a inicial, esse termo já sai negativo naturalmente, ó. Esse não. C que tem que pôr o negativo, viu? Ó. O calor latente de condensação, ele é o mesmo de vaporização, é o processo inverso. Se esse aqui é positivo, quer dizer que precisa receber calor para vaporizar. Quando tem a condensação, ele vai ceder calor. E por isso o negativo aqui, ó. Então, cuidado com essa passagem. Calor cedido tem que ser um número negativo, tá? Então, 2,26 vezes 10 à sexta. Mas, agora virou água, não virou? Mas a massa conserva, a massa é a mesma, ó. O calor específico da água, 4,19 vezes 10 à terceira. E a variação de temperatura, 50 menos 100, que dá menos 50. Gente, eu fiz a continha aqui e deixei todos os expoentes, toda notação científica, eu deixei 10 à terceira, ó. Tá vendo? Inclusive esse termo que é muito grande, ó, 2,26, eu escrevi 2.260 vezes 10 à terceira. Para que eu fiz isso? Para poder cortar o 10 à terceira de todos os termos, tranquilo? Ó? Então eu fui fazendo a conta, por exemplo, 0,2 vezes 4,19 vezes 30. Dá 25,14 vezes 10 à terceira. Cuidado aqui, ó, 30 vezes 837 vezes 0,1. É 2.511. Eu já passei para a notação 2, isso aqui é vírgula, hein? 511 vezes 10 à terceira. E assim sucessivamente. Ao cortar o 10 à terceira, resolvi a continha, sobrou isso aqui, ó, uma conta feia, fiz na calculadora, sobrou 0,0109 quilogramas. Como a resposta está em grama, multiplica por 1000, dá 10,9 gramas. Ou seja, ele pergunta que o valor aproximado seria aproximadamente 11, né? Não tem 11 na resposta, então vamos no 12. Mas está aí, um exercício extremamente difícil. Esse sim é top, top das galáxias, mas é bem trabalhoso, né? Vamos fazer outra aqui, está terminando. Pessoal, muita gente pede para fazer os da UNB, né? Os exercícios da UNB que tem essa resposta no final, né, de multiplicar o valor. Mas esse é bem tranquilo, esse aqui é bem fácil, ó. Perto do que a gente fez agora. Um bloco de 100 gramas está a temperatura de 92 graus Celsius. O bloco é então colocado dentro de um recipiente, capacidade térmica 50 calorias por grama. Então agora ele vai participar das trocas, que contém 70 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico é de 32 graus Celsius. Encontre o calor específico do bloco em unidades de caloria por grama graus Celsius e despreze as perdas de calor para o meio. Muito bem, então aqui não tem mudança de estado, né? É um bloco que é colocado dentro de um recipiente, o bloco está a 92, dentro lá tem água, que está a 20 graus Celsius, e ele já te deu a temperatura final, que é 32, então não teve aqui mudança de estado. Então quem vai receber calor? Quem vai receber calor é a água, que vai sofrer uma mudança na temperatura, e o recipiente, que também vai aquecer. E eu já te dei essa dica. Se tem água a 20 graus Celsius dentro do recipiente, o recipiente também está a 20. Então, os dois vão aquecer até 32. Quem vai ceder calor? O bloco. Ele vai ceder calor e esfriar de 92 para 32. Pessoal, esse caso é mais tranquilo. Só preencher os valores. Ó, a massa de água, que vale 70 gramas. Cadê a massa de água? Está por aqui, ó, 70 gramas, calor específico, a variação da temperatura. E aqui, ó, lembra desse detalhe, né? Eu não tenho a massa e nem o calor específico do recipiente. O que o exercício dá no lugar? A capacidade térmica do recipiente. A massa vezes o calor específico é a capacidade térmica dele, que vale 50. Ó. A variação de temperatura é 32 menos 20. O restante aqui são os dados do bloco. Resolvendo o exercício, eu acho 0,24. A UNB, então, quando pede dessa forma, multiplica a resposta por 100, você coloca lá no gabarito 24. Tá joia, pessoal? Beleza! Vamos fazer mais um para encerrar. Esse, então, caiu no Unesp, esse tem que fazer o teste. Então, vamos lembrar como é que faz. Ó. Uma garrafa térmica contém inicialmente 450 gramas de água a 30 graus Celsius.
100 gramas de gelo na temperatura de fusão. Então o gelo já está a zero, mas agora eu tenho uma quantidade legal de água. Ó. Mas mesmo assim temos que fazer o teste. Considere o calor específico da água igual a 4 joule por grama grau Celsius. Olha só, pessoal, a unidade agora é joule. Ó. E o calor latente de fusão do gelo, 320 joule por grama. Qual será a quantidade de calor QF necessária para fundir o gelo dentro da garrafa? Essa pergunta é muito simples. Ó. Num vestibular de segunda fase, né? Basta escrever que calor é M vezes L. Esse L aqui é o de fusão. São 100 gramas de gelo. E o calor latente de fusão, como está em joule, né? 320. Multipliquei os valores, dá 32 mil joules. Tranquilo, pessoal? 32 mil joules é a resposta da letra A, a quantidade necessária para a fusão. Agora, supondo o ideal isolamento térmico da garrafa e desprezando a capacidade térmica de suas paredes internas, qual é a temperatura final de equilíbrio térmico? Vamos fazer aquele teste? Primeiro, qual quantidade de calor que a água pode ceder se ela for a zero? Então, se ela for a zero, eu tenho 450 gramas de água, o calor específico, cadê ele? Ó, 4 joule por grama, então eu deixei grama, né? Mas eu estou usando aqui joule. E a variação da temperatura, se a água esfriar de 30 a zero, ela cede no total 54 mil. Olha só agora, ó, o gelo precisa de 32 mil. Então, o que aconteceu? Eu tenho energia suficiente para derreter todo o gelo. Então, enquanto a água vai diminuindo a sua temperatura, o gelo derreteu todo. Vai chegar o momento que a água que veio do gelo começa a se aquecer. Agora, vamos colocar na fórmula final. Porque agora eu já sei o que aconteceu. Ó. Calor recebido mais cedido igual a zero. Pessoal, quem vai receber calor? Quem vai receber calor é o gelo. Mas o gelo vai derreter, olha só, essa expressão dele derretido, que eu já até fiz a conta ali, ó, 32, vai virar água, não vai? A água vai aquecer até uma temperatura final que eu não conheço, que é a pergunta. Lembra que a água estava a zero, né? O gelo derreteu a zero. Aí a água sai de zero e vai numa temperatura desconhecida. Então essa massa aqui, pessoal, é a massa que era do gelo, tá? No caso, 100 gramas. Quem vai ceder calor à água, que estava a 30 graus Celsius. Então, muito bem, coloquei os valores aqui, ó. 32 mil, essa conta eu já tinha feito aqui anteriormente. A massa da água 100, calor específico 4, que essa água lembrando que era gelo, né? Temperatura final menos a inicial, a massa de água aquecida era 450, calor específico 4, θF menos 30. Pessoal, agora é só desenvolver a álgebra aqui, no final a gente acha 10 graus Celsius. Tá joia, pessoal? Então tá aí, 5 exercícios um pouco mais difíceis e esse lance de fazer teste é muito importante. Agora o restante é com vocês, tá joia? Um abraço, bons estudos!